Todo brasileiro sonha em ter um transporte público de qualidade. Seja quem depende do ônibus, trem ou metrô, seja quem usa transporte individual e gostaria de deixar o carro ou a moto em casa porque teria a opção de usar um bom transporte público no dia a dia, como fazem as pessoas que vivem em países de alta qualidade de vida. Ainda temos que avançar muito para chegar lá. O transporte público que temos hoje, na maioria das cidades, é considerado caro, desconfortável, é demorado e pouco confiável. Em resumo, um serviço que precisa melhorar. Olhando pelo lado das empresas operadoras, a mesma tarifa que pesa no bolso do passageiro é insuficiente para cobrir todos os custos de operação, o que compromete a prestação de um bom serviço. Há também uma grande insegurança jurídica, com contratos sem regras bem definidas e que nem sempre são cumpridas. Quem tem razão? Os dois lados. A pandemia tornou ainda mais evidente os problemas estruturais do transporte público, que vem de longa data. E cabe à sociedade decidir que transporte quer daqui para frente e o que está disposta a fazer para alcançar esse objetivo. Não podemos esperar mais. Agora é a hora de agir. Mas como? O que pode ser feito? Precisamos reestruturar os sistemas de transporte público urbano segundo um novo modelo e novas regras válidas para todo o país, com base em boas práticas e soluções que realmente funcionam. Na visão das empresas de ônibus, trens e metrôs, com décadas de experiência na prestação de serviços, o caminho para a mobilidade urbana que a sociedade brasileira deseja passa por uma ponte apoiada em 3 pilares: qualidade e produtividade, financiamento e regulação e contratos. São questões que estão relacionadas entre si e suas soluções terão que ser construídas em paralelo. Temos uma lei de mobilidade urbana de 2012, que infelizmente trouxe poucos resultados até agora. Para o setor avançar na direção da qualidade e produtividade, é necessário que o governo federal assuma seu papel como guardião, fiador e indutor da política nacional da mobilidade urbana. Caberia ao governo definir padrões nacionais de referência para a eficiência e qualidade do transporte público que fossem implantados por meio de um programa específico, criado juntamente com o Sistema Nacional de Informações sobre o setor, tudo medido e acompanhado por pesquisas periódicas junto aos usuários, para que os avanços sejam monitorados. É importante também qualificar e capacitar a mão de obra do setor, não apenas das empresas operadoras, mas também dos órgãos gestores, para que o poder público possa fazer uma boa gestão desse serviço. Precisamos melhorar a gestão da demanda e da oferta de transporte público. A pandemia mostrou a importância de diminuir a lotação dos veículos. Uma solução é o escalonamento das atividades urbanas. Comércio, escolas e outras atividades abrindo e fechando no mesmo horário causam concentração de passageiros e uma grande perda de produtividade. Falta transporte nos horários de pico e sobram veículos parados nos demais horários. Ao abrir e fechar os estabelecimentos em horários diferentes, é possível transportar pessoas sem aglomerar, com frotas menores e custo mais baixo. Também é possível melhorar a gestão da oferta em tempo real, usando mais sistemas inteligentes e tecnologia. Comunicação e transparência também são pontos fundamentais. É preciso mais diálogo e transparência com a sociedade e, em especial, com os passageiros, para que todos possam entender as características desse serviço e para que o serviço prestado atenda às expectativas de quem usa. O pilar 2 do financiamento é um pilar duplo que suporta o maior peso. Parte cuida do custeio e parte dos investimentos.
Não adianta ter um sem o outro. No custeio, o ponto fundamental é concretizar o que está definido na Lei de Mobilidade Urbana. Separar a tarifa cobrada do passageiro da tarifa que remunera os prestadores do serviço. Esse é o principal gargalo a ser superado para garantir, em primeiro lugar, a existência do serviço e também a sua melhoria contínua. Na grande maioria das cidades brasileiras, o transporte público é custeado somente pela tarifa paga pelos passageiros, inclusive as gratuidades para idosos, estudantes e outros. Só essas gratuidades encarecem a tarifa em 20%. A tarifa alta afasta os passageiros e causa perda de receita. As operadoras não conseguem cobrir os custos e nem melhorar a qualidade do serviço. É um círculo vicioso. A solução adotada em muitos países e em algumas cidades brasileiras é o poder público cobrar uma tarifa que o passageiro possa pagar e complementar essa tarifa pública pagando uma tarifa técnica às operadoras que garanta justa remuneração pela prestação do serviço. A diferença pode ser coberta por fontes extratarifárias, possivelmente de contribuições do transporte individual em favor do coletivo. Isso, inclusive, ajudaria a reduzir o número de carros nas ruas e aumentar a oferta de transporte público de qualidade. Já as gratuidades deveriam ser pagas com recursos existentes nos orçamentos públicos, ou seja, por toda a sociedade, e não apenas pelos que usam os serviços. Isso é justiça social. Há também uma oportunidade com a reforma tributária. Como o transporte público é um serviço essencial, um direito do cidadão, nada mais justo que tenha um tratamento tributário diferenciado. Isso pode reduzir os custos em até 15% e contribuir para um serviço de melhor qualidade. Já o pilar dos investimentos busca melhorar as condições financeiras e o acesso às linhas de financiamento oficiais, como o Finame e o Protransporte, principalmente para a compra de novos veículos e tecnologia. Precisamos retomar os investimentos em infraestrutura para priorizar o transporte público no sistema viário, para aumentar sua velocidade, eficiência e produtividade. Para isso, a proposta é separar do Fundo Nacional da Infraestrutura do Transporte uma parte específica para as cidades. Esse fundo, que é alimentado com a arrecadação da CID Combustíveis, pode ser fortalecido com a atualização das alíquotas desse tributo que hoje estão muito baixas. Assim, seria possível investir em novos corredores estruturais e faixas exclusivas para ônibus, terminais de passageiros e pontos de parada, para dar mais agilidade e comodidade aos passageiros. Para complementar, podemos contar também com investimentos privados por meio das PPPs, as parcerias público-privadas. Já existem experiências bem-sucedidas nessa área e há espaço para ir além, com regras bem definidas. E por falar em regras, o terceiro pilar trata justamente da regulação e contratos. Além de definir as atribuições da União, estados e municípios com relação ao transporte público, a proposta avança na área de regulação e contratos, estabelecendo referências nacionais que serviriam de orientação para os estados e municípios. A partir daí, as leis estaduais e municipais teriam que ser atualizadas, assim como os contratos em vigor. Um ponto central da regulação é um novo modelo de remuneração dos operadores, baseado nos custos de produção, que seriam atrelados a parâmetros de qualidade e produtividade. Com a tecnologia disponível hoje, isso pode ser feito facilmente, mas temos que criar uma cultura de transparência e controle dos contratos. Todos esses pilares, construídos paralelamente, levariam o transporte público a um novo patamar de sustentabilidade, qualidade e eficiência, com mais racionalização, inovação e integração multimodal das redes de transporte. E
mais importante, com a tarifa pública acessível, que possa ser, no máximo, a metade dos custos de produção dos serviços, com a outra parte vindo de receitas extratarifárias. Transparência, tarifa que caiba no bolso, maior qualidade para o passageiro e mais segurança jurídica para quem opera. Essa é a mobilidade que a sociedade brasileira merece. E este é o caminho para que, juntos, possamos chegar lá.